Tornando aos trabalhos da sessão. Está gravando? Eu acho que está sem áudio aqui. Posso falar? Retornando aos trabalhos da sessão, após uma pequena pausa, temos agora o processo, a apelação do item 133 do roteiro. Chamo a apelação criminal 585, dígito 97.2021.8.06.0167, em que é apelante Levi Cunha Bezerra, apelado o Ministério Público, sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega e minha revisão. Concedo a palavra à desembargadora Silvia, relatora. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Levi Cunha Bezerra em face da sentença do juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Sobral, que o condenou a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto por incursão nas tenagens do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha A e H, todos do Código Penal. A peça delatória informa que no dia 19 de julho de 2020, por volta das 20 horas, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Francisco Sampaio Aguiar, idoso de 62 anos, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A exordial traz que, no dia dos fatos, o denunciado invadiu a residência da vítima, questionando onde estaria o filho deste, que pouco tempo antes havia entrado em luta corporal com o denunciado. A vítima não soube informar o paradeiro de seu descendente, momento em que o denunciado iniciou as agressões desferindo chutes e arrastando o ofendido até a calçada, onde efetuou outros chutes, deixando-o inconsciente. O meritíssimo juiz prolatou a sentença, as folhas 102 a 110, em 12 de dezembro de 2022, condenando o réu à pena anteriormente aludida. E resignado com o deciso, o apelante manejou o recurso de apelação. Nas razões, a defesa postulou a nulidade da sentença pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo. No mérito, requer a absolvição do réu e, em caráter subsidiário, a desclassificação do tipo para sua modalidade culposa ou leve, bem como o afastamento da qualificadora de lesão corporal grave e da agravante de motivo torpe. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da suspensão condicional da pena. Chamado às contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Ceará se manifestou pelo improvimento do apelo. No parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso. É esse o relatório. Concedo a palavra à Sua Excelência, doutora advogada Alana Vanessa Paulino Loyola, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Olá, senhores, boa noite. Conseguem me ouvir? Sim, doutora, ouvimos. Olá, senhores, boa noite. Primeiramente, desejo boa noite a todos. Eu gostaria de saudar os nobres julgadores, servidores e demais colegas advogados aqui presentes. Venho à respectiva tribuna para sustentar as razões do recurso em prol da parte Levi Cunha, no caso acusado, e a sentença, como já muito bem lido pela douta desembargadora, foi julgada procedente, mas deve ser reformada, e peço uma atenção especial dos nobres julgadores nos pontos que irei sustentar. Serei bem breve em relação a esses questionamentos. Primeiramente, nobres julgadores, aqui nós temos que o acusado foi denunciado pela suposta prática do tipo previsto no artigo 129, parágrafo 1º, cumulado
com o artigo 61 em relação às agravantes. Durante a instrução, nós tivemos a oitiva da vítima e também das testemunhas, mas nós não tivemos nenhuma testemunha ocular dos fatos. Nenhuma das testemunhas, de fato, era uma testemunha ocular. E em juízo, o réu apresentou a sua defesa, afirmando categoricamente que não praticou nenhum dos fatos que foram imputados. Em relação ao bojo, nós temos aqui em que a versão é um frágil acervo probatório, né? Então, nós sustentamos primeiramente, a defesa requer primeiramente a alegativa de insuficiência de provas em razão do frágil acervo probatório, sobretudo em razão de nós não termos tido nenhuma testemunha ocular que tenha, de fato, presenciado os fatos. Mas, subsidiariamente, excelências, eu peço atenção especificamente em relação à questão da dosimetria. Nós tivemos aqui na dosimetria, com base no artigo 68 do Código Penal, algumas questões que podem ser controversas e é interessante que nós tenhamos uma atenção. Um ponto específico que nós sustentamos é porque a pena base que nós temos em relação a esse delito é de 1 ano. E a pena não foi fixada no mínimo, apesar de nós termos as circunstâncias favoráveis, apesar de nós termos aqui um cidadão que trabalha, tem todas as circunstâncias favoráveis a ele, não há nenhum tipo de antecedente, não há nenhum elemento intensificador da culpabilidade. Então, nós sustentamos que essa pena deveria ser fixada no mínimo e, consequentemente, com essa fixação no mínimo, nós teremos aí a possibilidade de aplicação do sursi, que é exatamente essa suspensão pelo período de 2 a 4 anos, né? Um dos pontos que foi valorado foi exatamente a questão da motivação que foi utilizada, né, como uma circunstância desfavorável. Mas, na verdade, isso já foi dosado em relação à segunda fase. Então, nós já teríamos o sopesamento na segunda fase, o que faria um mesmo fato, uma mesma circunstância ser valorada 2 vezes, duplamente, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Então, é exatamente por isso que se requer que, quanto à primeira fase, seja valorado no mínimo e, portanto, a aplicação do sursi com base no artigo 77, que nós temos essa possibilidade de 2 a 4 anos da suspensão. É muito importante também ressaltar a súmula 55 que nós temos do nosso tribunal, de que o tribunal não está adstrito aos fundamentos utilizados somente na sentença para fixar ou até mesmo na arguição de defesa, né? Nós sabemos que, com base nessa súmula, o tribunal tem a possibilidade de reanalisar essas provas coletadas, inclusive apresentando novas justificativas. Então, com base no exposto, especificamente em relação à questão da dosimetria, nós sustentamos a possibilidade de reforma da sentença. Caso não seja o entendimento de vossas excelências para a reforma integral, que seja reformado parcialmente para que a dosimetria seja reanalisada e, portanto, permitido o benefício do sursi, com essa possibilidade da aplicação nos termos do artigo 77 do Código Penal. Essas são as razões, excelências, e muito obrigada pela atenção dos julgadores. Pois não. Com a palavra, nesse momento, o Ministério Público, por igual tempo. Excelentíssima senhora desembargadora Silvia Soares Nóbrega, ilustre advogada doutora Alana Loyola, que tão bem apresentou a sua defesa aqui, parabéns. Os autos de recurso de apelação interposto por Levi Cunha Bezerra contra a sentença que condenou pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 61(2), a linha A e B do Código Penal. A pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto. Se falar em nulidade de sentença, aqui não se pode, porque o oferecimento de proposta
Aqui foi comprovado, foi devidamente comprovado os atos praticados pelo ora paciente. O réu foi denunciado e condenado pela prática de delito tipificado no artigo 129, parágrafo 1º. Não foi oferecida a suspensão condicional do processo, eis que as circunstâncias agravantes do artigo 61, qualquer que seja o quanto acrescido, a pena de lesão corporal grave implicará pena superior a 1 ano, impossibilitando assim a aplicação do benefício. O apelante foi condenado diante das provas apresentadas nos autos pelas lesões que ele cometeu contra o senhor Francisco Sampaio Aguiar, no dia 19 de julho de 2020, quando ele adentrou a casa do senhor Francisco Sampaio Aguiar e lá começou a agredi-lo e depois levou para fora da casa e continuou com chutes e pontapés. Por questão disso, o senhor Francisco ficou lesionado e passou 30 dias sem exercer suas ocupações habituais. Evidencia aqui, senhores, que a materialidade do crime encontra-se consubstanciada no laudo pericial e nas declarações da vítima e nos depoimentos testemunhais. Com relação à pena aplicada, primeiro, não se pode caracterizar aqui o crime de lesão corporal culposa ou lesão corporal leve, porque todos os elementos aqui típicos constituídos do crime levam a crer que foram lesão corporal grave. Com relação ao pleito de redução da pena para o mínimo legal e a exclusão das agravantes, igualmente, tais pedidos não merecem prosperar. A aplicação da pena pela magistrada de 1º grau apresentou elementos concretos, levando em consideração as circunstâncias do caso, com a motivação, as agravantes, a personalidade e a conduta social do agente, tal como determina a legislação penal. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma correta, pois, conforme narrado na sentença, estão presentes causas que agravam a pena, quais sejam ter sido praticada por motivo torpe e contra pessoa maior de 60 anos, consoante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha A e B do Código Penal Brasileiro. Desta feita, verifica-se que a sentença atacada está em perfeita harmonia com o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, bem assim com a jurisprudência sobre o tema. O órgão ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso apelatório. Obrigada, excelência. Devolvo a palavra à desembargadora Silvia, relatora. Eu gostaria de perguntar, senhor presidente, se eu poderia ler somente a proposta de emenda. Alguma objeção quanto à leitura apenas da proposta de emenda? Nenhuma objeção, excelência. Pois não. Então, com a palavra a relatora para a leitura do projeto de emenda. Emenda penal, processual penal, apelação criminal, lesão corporal grave, preliminar de nulidade diante do não oferecimento da suspensão condicional do processo, rejeição, ausência dos requisitos autorizadores para aplicação do benefício, mérito, pleito absolutório, insuficiência de provas, rejeição, materialidade e autoria comprovadas, pleito desclassificatório para lesão corporal culposa, impossibilidade, dolo evidenciado, revisão da dosimetria, impossibilidade do afastamento da agravante de motivo torpe, vingança, pedido de concessão do sursi penal, rejeição, pena enquanto superior a 1 ano de reclusão, pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direito,
crime de violência contra a pessoa e circunstância judicial negativada. Recurso conhecido e improvido. 1. A defesa pugna preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença ACO em razão do não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo órgão ministerial. No mérito, requer a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do tipo para sua modalidade culposa ou leve. Por fim, requer a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da qualificadora de lesão corporal grave e da agravante de motivo torpe, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da suspensão condicional da pena. 2. Diante da ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, é incabível o acolhimento da preliminar de nulidade. 3. O conjunto probatório colacionado mostra-se suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, de modo que o pleito absolutório não merece prosperar. 4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente consubstanciada no exame de corpo de delito realizado na vítima, elemento probatório irrefutável acerca da ocorrência de ofensa à integridade corporal do ofendido. A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas oculares. 5. Apesar da negativa de autoria, a versão apresentada pelo réu deixa todos os demais elementos de provas acostados aos autos, principalmente quando levados em consideração o depoimento da vítima, corroborada pelo laudo pericial e depoimento das testemunhas, incabível acolhimento do pleito absolutório, bem como do pedido de desclassificação do tipo para sua modalidade culposa, vez que é evidenciado o dolo na conduta perpetrada pelo apelante. As provas produzidas nos autos são harmônicas em revelar que o apelante agiu com dolo, agredindo reiteradamente a vítima, sendo descabida a pretensão de desclassificação do crime para a sua forma culposa. 7. Dos autos, resta devidamente demonstrado que o réu invadiu a residência da vítima e o agrediu, fazendo por motivo torpe no sentido de vingar-se do filho do ofendido, com quem teria discutido momentos antes do crime. Assim, não há que se falar em decote da agravante. 8. Por imperativo legal, constante no artigo 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, uma vez que o crime em tela foi cometido com violência à pessoa, assim como diante da existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Relativamente ao pleito de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, não assiste razão à defesa, vez que os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal não foram cumpridos. Recurso conhecido e improvido. E aqui eu faço somente uma pequena alusão e discordo da tese defensiva, no sentido de que não há provas da autoria. Existe não só uma, várias provas, testemunhas oculares, tanto na fase policial quanto na fase judicial, inclusive chega a ter depoimentos de pessoas que disseram que se não tivesse até um culto lá perto da casa onde ele estava, o rapaz teria feito a situação ser mais agravada ainda, né? O cidadão, 62 anos, hipertenso, diabético, e não dá para não levar em consideração a autoria quando no seu interrogatório, a própria pessoa que está sendo interrogada disse que entrou realmente na casa, mas que o cidadão veio de lá com um pedaço de pau e ele segurou e ele caiu. E as lesões estão aí para comprovar, e as pessoas que estavam realmente, todo mundo da comunidade, e os testemunhos são bem enfáticos, né? Que se não tivessem as duas pessoas que correram, né, primeiramente desse culto, e depois os populares não tivessem corrido para tirar de cima, realmente teria acontecido, realmente, talvez até uma situação pior. E ele se restou desacordado, o rapaz subiu em sua moto e saiu. Foi realmente depois de uma briga com o filho dele, né? E quem o levou para o hospital depois, o filho chegou e soube, já levou o pai para o hospital. Então, assim, eu não vejo como, a pena base eu não acho que esteja acima do patamar legal, inclusive na sentença ele bem descreve, tem até um trecho da sentença aqui também, que a gente coloca no voto, né? Ele diz que as circunstâncias do crime não favorecem o réu, já que esse dirigiu à casa da vítima, invadiu sua residência e passou a agredi-la fisicamente, arrastando-a pela calçada, chutando e derrubando ao solo por várias vezes. Então, por esse motivo,
é que o voto, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. É como eu voto. Pois não. Eu confirmo, né, um voto provisório já exarado, acompanhando o entendimento da eminente relatora, em face do que já colocado, né, não há como atender a nenhum dos pleitos formulados pela defesa. Restou evidenciada a prática do delito e os benefícios, né, postulados. Para que sejam concedidos, é preciso que sejam atendidos os requisitos legais. Não é a questão só do tamanho da pena, né? Mas há outros requisitos, como bem pontuado pela eminente relatora, sobretudo o modus operandi praticado, né? Então, em razão desses aspectos, eu acompanho o voto da relatora. Colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanha a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para julgá-lo improvido. Próximo processo é o do item 12 do roteiro. Chamo a apelação 10492, dígito 79.2013.8.06.0090, em que apelante Heleneudo Fernandes Pereira, apelado Ministério Público, assistente de apelação José Gonçalves da Silva, sob relatoria da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães e revisão do desembargador Francisco Carneiro Lima. Com a palavra, a eminente relatora. Trata-se de apelação criminal interposta por Heleneudo Fernandes Pereira contra a sentença de folhas 275-280, que o condenou nas tenagens do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em resignada, a defesa interpôs recurso de apelação, aduzindo em suas razões recursais de folhas 318 e 328 que houve nulidade processual e prejuízo para a defesa do apelante, visto que não foi arguída na aquisitação a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Sustenta outrossim que a decisão do jurado foi contrária à prova dos autos, vez que o acervo probatório requerendo sua submissão a novo julgamento foi contrária à prova dos autos, vez que o acervo probatório requerendo sua admissão a novo julgamento pugna subsidiariamente pelo direito de recorrer em liberdade, além do reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal e da atenuante da confissão. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento da apelação. É o relatório. Concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado José Irã dos Santos, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Doutor José Irã, me escuta? Estou escutando agora, doutor. Eu acho que eu tinha apertado aqui o mudo do microfone. O senhor tem a palavra para apresentar suas razões. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Mário Parente, excelentíssima relatora, doutora desembargadora Lígia Andrade, excelentíssima representante do Ministério Público, Maria de Fátima Correia Castro, desembargador revisor Francisco Carneiro, demais presentes a esta sessão, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, meus colegas que me antecederam, os que estão presentes, os que estão na sessão virtualmente, minhas saudações.
Inicialmente, não irei fazer digressões, mas irei me aterei às páginas 318 e seguinte, onde apresentei as razões desse apelo. As razões desse apelo, ela começa, como bem disse a douta desembargadora relatora, ela começa com a preliminar de nulidade que eu arguí citando o artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal, que eu entendi que houve uma omissão à formalidade que constitua elemento essencial do ato. Por quê? Consta na ata do julgamento que durante a sessão do Tribunal do Júri, a defesa, e eu estava presente, fui eu que patrocinei a defesa, trouxe duas teses. Uma tese principal, a de legítima defesa, a excludente da ilicitude, e nós mostramos, comparando os depoimentos, as provas, parcas provas que existiam nos autos, mas nós conseguimos mostrar que houve a legítima defesa. Mas trouxemos também, subsidiariamente, uma tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado como queria e quis e conseguiu a condenação à acusação para o homicídio no caput, homicídio denominado de simples. O que nós entendemos que houve a nulidade é que no momento da aquisitação, o juízo de piso apresentou os quesitos e fez apenas aquela pergunta genérica se o conselho de sentença absolveria o acusado. E o conselho de sentença disse não por maioria. Em seguida, trouxe os quesitos sobre as qualificadoras trazidas na peça de denúncia e na pronúncia e sustentada durante a acusação. Sobre esse tema, eu busquei uma jurisprudência, me permita ler só um pouquinho, do STJ, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, da 6ª turma, ainda do ano de 2015. Diz, naquela decisão de um recurso especial de número 150.954 de São Paulo, estando a defesa assentada em tese principal absolutória, legítima defesa, e tese subsidiária desclassificatória, ausência de ânimos necandi, e havendo a norma processual permitido a formulação do quesito sobre a desclassificação, antes ou depois do quesito genérico da absolvição, a tese principal deve ser questionada antes da tese subsidiária, pena de causar enorme prejuízo para a defesa e evidente violação do princípio da amplitude da defesa. Esse ato praticado pelo juízo de piso, nesse julgamento de Helenildo Fernandes, o apelante, prejudicou substancialmente a amplitude da defesa, porque ela se ateve durante mais de 1 hora, explicando sobre a legítima defesa, e durante a aquisitação não se foi perguntado isso. Por isso, nós arguímos já, em princípio, essa nulidade, que prejudicou essa amplitude. A defesa, ela se arvorou de informações buscadas nos autos, mostrou que era uma legítima defesa, são juízes leigos que precisam que a gente explique detidamente, detalhadamente, cada item daquele do artigo 25 do Código Penal, e nós assim fizemos e fomos prejudicados na hora da aquisitação. É assim o que nós entendemos. Essa é a primeira nulidade arguída pela defesa, aqui em sede de apelação também, lá nas páginas 318 e em diante, nós citamos isso. Estamos só aqui repetindo apenas com as palavras diferentes, sem estar em frente ao computador digitando, mas não fazendo digressões sobre esse fato. Porém,
Na segunda nulidade, nós entendemos que o julgamento foi contrário à prova dos autos. E agora eu preciso fazer um comentário sobre os fatos que ocorreram durante todo esse processo que começou no ano de 2013. Quando houve o crime, o tido como crime, o inquérito foi aberto. Desde lá, não havia testemunhas de viso que viram aquele fato que ocorreu lá. É num distrito chamado Icozine, é aqui próximo da cidade do Icó, 44 quilômetros. Desde a fase inquisitorial, as provas carreadas para estes autos eram de ouvir dizer. Durante a primeira fase, durante a fase da cognição, também as testemunhas que foram arroladas, ouvidas perante o juiz, a acusação e a defesa, e perante Heleneudo, foram todas testemunhas de ouvir dizer. Porém, durante a fase do plenário do júri, foi trazida uma testemunha de nome Rosilda, que está nos autos, e Rosilda, que disse em depoimento ao delegado que não viu e tomou conhecimento por ouvir dizer, que disse perante o juiz, o promotor, a defesa, que não viu o fato, aí em sede de tribunal do júri, talvez contaminada com o interesse de condenar, e naquele momento eu achei estranho ela ter mudado o depoimento e perguntei o seguinte: a senhora deseja ver o acusado aqui condenado? Ela disse sim, porque a vítima era meu primo. E a partir daí trouxe um depoimento que deixou de trazer a verdade processual, mas trouxe a vontade de vingança, e é normal, é natural que um parente queira ver um desafeto que matou um outro seu parente condenado. Mas isso não serve como provas. Isso não serve para provar e para embasar uma condenação. Tanto é que no dia seguinte eu tive o cuidado, eu perguntei para ela, na rede social dela, eu tive o cuidado de ingressar na rede social, e ela postou várias vezes, ainda hoje está lá, na rede social da dona Rose Icó, 2018, que é a Rosilda, dizendo: o assassino foi condenado a 19 anos e 6 meses, e fez várias postagens comemorando o que viciou aquele julgamento, o que viciou aquele depoimento, porque ela não estava ali para trazer a verdade processual que nós tanto buscamos, desde a fase de conhecimento até o plenário do júri, mas, infelizmente, houve essa testemunha que foi o cavalo de batalha da acusação durante toda a sua peroração. Ela se firmou nos depoimentos de Rosilda. Além dela, foram apresentados outros depoimentos também, que eu entendo que são irrelevantes para uma condenação. Porém, eu gostaria de trazer aqui alguns detalhes ou alguma ênfase sobre o depoimento do pai da vítima. O pai da vítima disse, e ele disse durante toda a vez que foi ouvido, não foi ouvido em sede de plenário do júri, porque a acusação dispensou. Nós concordamos com a dispensa. Mas foi ouvido em sede na fase de conhecimento, e disse que não assistiu ao fato. O que ele viu, ouviu um estampido e correu para lá, e está no depoimento dele. E ao chegar, tentou segurar o filho dele, o filho foi de contra a Heleneudo, e Heleneudo estava armado e desferiu um golpe de faca. Essas as duas testemunhas que embasaram essa condenação de Heleneudo Fernandes a 19 anos e 6 meses. Vale salientar, e eu vou falar isso mais à frente, que o Heleneudo Fernandes, esse é um fato isolado, não cometera outro delito antes ou depois,
O outro processo não se moveu contra ele nem antes e nem depois, e Helenildo Fernandes está condenado e agora esperando esse recurso. Além disso, assim como nós fizemos subsidiariamente na defesa, no plenário do júri, também estamos trazendo teses subsidiárias na apelação. A partir da 322 aí, das nossas razões de apelo, eu trouxe o direito de recorrer em liberdade. Por que eu estou pedindo isso? Helenildo Fernandes, de 2013 até a data do julgamento, esteve em liberdade durante todo o tempo. Não foi preso nenhuma vez, e toda vez que fora requisitado a participar de atos processuais, ali esteve. Quando teve que se mudar para São Paulo para trabalhar, comunicou ao juízo da causa, e toda vez que tinha intimação, ele vinha de São Paulo e acompanhava o processo. Nem sequer fez, porque antes ainda não tinha essa modalidade de virtual. Helenildo Fernandes, ao ser condenado, o juízo de piso já disse na sentença que ele ia começar o cumprimento da pena provisória a partir dali, daquele dia, naquele momento. Ele foi para casa e esperou o mandado de prisão. Ele demorou, ele viajou. Está em São Paulo trabalhando, mas tem um mandado de prisão contra ele. O direito de recorrer em liberdade de Helenildo, ele não teve. O juízo de piso, determinou a execução provisória da sentença, arguindo essa novidade que estamos ainda esperando ser decidida da modificação do Código Penal nessa parte das sentenças acima de 15 anos proferida pelo Tribunal do Júri. Eu trouxe, e não vou ler nas nossas razões, algumas decisões sobre esse caso, sobre essa novidade, que inclusive vão de encontro contra a decisão do juízo de piso aqui, atacada com respeito. Além disso, nós trouxemos também outro subsídio, quanto à dosimetria da pena. Na sentença condenatória, nesse recurso combatida, a pena base do recorrente iniciou com 16 anos. Vale salientar e repito que Helenildo Fernandes não tem condenação pretérita, nem processos em trâmite, nenhum. Começou com 16 anos de reclusão. Não pesava contra ele qualquer outra condenação, que deveria ter sido sopesado, a sua primariedade, assim sendo, ele é primário. Tem os antecedentes conferidos dentro dos autos. Sobre esse tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mas eu quero falar sobre outra coisa. Durante a dosimetria, o juízo de piso não considerou a confissão de Helenildo como atenuante, porque entendeu que ele, dizendo que cometeu o fato em legítima defesa, ele não confessa ter praticado o crime de homicídio. A justiça já vem nos nossos tribunais decidindo sobre essa chamada de confissão qualificada. Porque mesmo aludindo um excludente de ilicitude, o acusado confessou que praticou aqueles atos que tiraram a vida da vítima. Sobre isso, eu trouxe uma jurisprudência do ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 6ª turma do STJ, de 2001. Eu vou ler uma parte aqui. Doutor José Irã, perdoe a interrupção, mas o tempo de Vossa Excelência esgotou. Para concluir. Só vou concluir, já vou parar, não vou nem ler aqui. Vou só dizer para Vossas Excelências que espero que Vossas Excelências
analisem esse nosso recurso e concedam a Heleneudo a oportunidade de ser julgado com provas constantes nos autos e observem todas as outras nossas teses subsidiárias. Muito obrigado e desculpe a empolgação de passar do tempo. Sem problema. Eu gostaria só de fazer o registro, doutor Ian, primeiramente elogiar vossa atuação, e não à toa, né? Percebe-se, nota-se que Vossa Excelência é um advogado experiente e domina o conhecimento do direito penal, do processo penal, tem uma oratória clara, objetiva, exemplar. Entretanto, gostaria de solicitar que, quando fosse participar de nossas sessões, fizesse a gentileza de atender ao que o regimento prevê, a vestimenta com a gravata, né? Usual, que Vossa Excelência bem sabe, tenho certeza disso, né? Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, quando há uma sessão dessa híbrida, tanto presencial fisicamente, como remotamente, é como se o senhor estivesse aqui. Aliás, é até mais que isso, porque não tenha dúvida que o seu pronunciamento foi ouvido no Brasil inteiro, tá? Inclusive além fronteiras, né? E nós prezamos pela preservação da dignidade, né? Das instituições que operam com o direito, né? Seja o judiciário, seja o Ministério Público, seja a advocacia, todos nós fazemos parte do sistema de justiça. E, em nome dele, é que faço o pedido de outras vezes, por favor, de trajar o veste costumeiro e adequado, tá bom? Muito obrigado, doutor. Eu peço desculpas. Ok, por nada. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Cumprimento o ilustre advogado, doutor Irã dos Santos, que brilhantemente apresentou a defesa do apelante Heleneudo Fernandes Pereira. O apelante, em suas razões, Excelência, requer a nulidade do julgamento com fundamento no artigo 564-4 do Código de Processo Penal. A nulidade da sentença por julgamento contrário à prova dos autos e pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, como bem disse o doutor advogado, e pugna por recorrer em liberdade. Com relação à nulidade, a nulidade de julgamento com fundamento no artigo 564, observa-se que, embora realmente não tenha sido realizada a quesitação em relação à incidência da legítima defesa, é certo que a defesa do apelante não arguiu tal questão no momento oportuno, vez que, após a formulação dos quesitos, a juíza os leu e indagou do Ministério Público e da Defesa se tinham algo a requerer, tendo ambos respondido que não. Isso consta a folha 273, operando-se assim a preclusão. E, além disso, conforme a iterativa orientação do Superior Tribunal de Justiça, diante da resposta negativa do Conselho de Sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. A preliminar de nulidade, portanto, deve ser rejeitada. A tese de julgamento contrária à prova dos autos também não merece prosperar. A materialidade do ilícito está comprovada pelo laudo cadavérico da vítima, Dário Gonçalves da Silva. No que tange à autoria, os depoimentos testemunhais e interrogatório colhidos ao longo da instrução são contundentes em apontar o apelante como autor do delito. O genitor da vítima
ele quase chegou a ver parte da confusão, porque ele estava dentro de casa, ouviu o disparo de arma, e quando ele chegou lá, viu o filho dele já baleado, caído no chão. Ele pegou, tentou levantar o filho dele para levá-lo para casa, mas o filho dele se soltou, pegou um tijolo para se defender do acusado, e o acusado, aproveitando-se de que ele já estava ferido, pegou a faca e terminou terminou com o que ele queria fazer, ceifar a vida da vítima. Eu vou ler aqui para os senhores. Só um momento. Ao ser interrogado, o recorrente consignou que estava bebendo em um bar e discutiram por bebedeira. Depois foi para casa e resolveu ir para os baixios. Pegou uma espingarda soca-soca e uma faca. O próprio apelante, o próprio acusado disse em seu interrogatório que pegou a espingarda e pegou também uma faca. E saiu, quando se encontrou com ele, com a vítima, com um bloco na mão, ocasião que atirou nele. E ele ainda veio para cima com o bloco. Aí se defendeu com a faca. Aduz que quando brigaram na rua, ele correu para casa, aí pensou que ele estivesse com a faca porque ele ficou ameaçando. Porque quando se defendeu, ele estava com o bloco, na hora não tinha faca. Quer dizer, o próprio acusado falou que saiu de casa com a espingarda e com a faca. E o genitor da vítima disse que seu filho saiu e o declarante ficou sentado. Quando ouviu um disparo e uma mulher disse que tinham dado tiro em Dário. Então, ele saiu atordoado, chegou lá, ele vinha se arrastando. A vítima já vinha se arrastando porque tinha levado o tiro. O balaço pegou no pulmão dele. Quando chegou, o Heleneudo correu e ficou entre a igreja paroquial para pegar ele no beco. Quando o declarante correu, ele parou e ficou chamando para acabar de matar ele. Afirma que segurou a vítima e pediu ajuda para levá-lo para casa. Mas ele era forte, uma mão soltou-se de suas mãos, aí o declarante foi em casa e quando voltou, ele soltou a espingarda e correu. Seu filho estava emborcado na calçada e ele acertou uma facada no peito esquerdo dele, no coração, morreu na hora. Quer dizer, as declarações do genitor da vítima e o interrogatório do acusado, que assim frisou, né? Então, a tese de julgamento contrário à prova dos autos não merece prosperar. A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico. No que tange à autoria, os depoimentos e o interrogatório colhidos ao longo da instrução são contundentes de apontar o apelante como autor do delito. Existem elementos probatórios suficientes a permitir que o Conselho de Sentença reconheça como de fato reconheceu que o recorrente praticou o crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, aplicando-se assim a súmula número 6 desta Corte de Justiça. Diante do que foi apurado, resta claro e evidente que a condenação imposta ao apelante pelo Conselho de Sentença não merece ser reformada, posto que manifestamente ancorada na prova coletada dos presentes autos.
razão pela qual é irretorquível no que pertine à concretização do direito, não sendo possível confirmar a tese da defesa de que o apelante teria sido condenado com falta de provas. Com relação à dosimetria, considerando que o réu efetivamente confessou o crime e que a tese de legítima defesa foi ventilada em plenário, folha 273, e é de se concluir que o recorrente faz jus à atenuante da confissão espontânea. Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, somos pela concessão do pedido, nos termos do parecer ministerial. Assim, somos pelo parcial conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para a concessão do benefício de recorrer em liberdade e incidência da atenuante da confissão espontânea. Muito obrigada. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lígia. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Pois não. Vista concedida à relatora, julgamento suspenso. Próximo processo é o que consta no item 98 do roteiro. Sou informado de que o item 98 fora adiado, né? É um daqueles do desembargador Carneiro? Isso, até anunciamos, né, no momento. Muito bem, adiado para a sessão do dia 12. Então, vamos para o último processo, com sustentação oral, recurso em sentido estrito, item 151 do roteiro. Recurso em sentido estrito de número 50793, dígito 17.2021.8.06.0178, recorrentes AML da S, TGP, FEFT, MB de S. Recorrido o Ministério Público, sob relatoria da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, a quem concedo a palavra. Pois não, excelência. Trata-se de recurso sentido estrito interposto por Antônio Matheus Lourenço da Silva, Túlio Gomes Pinto, Francisco Evandro Fernandes Torres e Mário Barbosa de Souza, em face de decisão da Lavra do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Uruburetama, que pronunciou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, 2, 4 e 5, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, porquanto evidenciados indícios suficientes de autoria e materialidade do fato. A defesa dos recorrentes, Mário Barbosa de Souza, Antônio Matheus Lourenço da Silva e Túlio Gomes Pinto, apresentou as razões das folhas 456, 466, 468 a 479, 480 a 497, respectivamente, nas quais requeriu a nulidade do processo nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha B, do Código de Processo Penal. 2. A atipicidade da conduta com fundamento na ausência de individualização desta na denúncia. 3. Afastamento das qualificadoras. 4. Absolvição do crime de associação criminosa. E 5. A impronúncia com fundamento na ausência de indício de autoria ou absolvição sumária nos termos do artigo 415 do CPP. Intimada para apresentar as razões do recurso interposto por Francisco Evandro Fernando Torres, a defesa informou o falecimento deste conforme certidão de óbito às folhas 529. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público, ausente juízo de retratação. As folhas 545 a 559 consta parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a declaração de ofício da extinção de punibilidade de Francisco Evandro Fernandes Torres. É um relatório no essencial. Pois não. Nos nossos registros, 2 são os causíticos inscritos para sustentação oral. Dr. Romaim Mendes Rodrigues Ferreira e o Dr. Silvio Vieira da Silva. Sou informado de que ambos
patrocinam a defesa de um mesmo recorrente. Eu indago ao doutor Silvio, por gentileza, para dizer qual dos recorrentes os senhores estão patrocinando, ou se todos. Excelência, eu queria questionar se o doutor Romain ainda se encontra na sala. Sim, doutor Silvio, me encontro. Boa noite. Esclareça, Romain, por favor. Esclareça, Romain, por favor. Todos os recorrentes? Ou algum deles apenas? Boa noite, excelência. Sim, estamos patrocinando. Só de esclarecimento. Perfeito. Então, exato, estamos para a patrocinando. sustentação oral em nome dos 4 recorrentes. O tempo, exato, portanto, de 15 minutos para os senhores dividirem entre si, né? Sim. Pronto. Pronto, excelência. Pode já estar contando o tempo? Com a palavra, doutor Silvio. 15 minutos, tempo regimental. Suas excelências estão com a palavra. Pronto, de antemão quero parabenizar, certo, o eloquente trabalho dessa tarde. Acompanhei a sessão durante todo o transcorrer. Quero, desde já, assim, trazer meu mais elevado respeito a Vossa Excelência, senhor presidente da Primeira Câmara, doutor desembargador Mário Parente Teófilo, doutores que integram essa Câmara Criminal, já foram tantos os votos aqui, mas quero salientar o herculeano trabalho que foi desenvolvido nessa tarde. Parabenizar a doutora Maria de Fátima Corrêa Castro também, representante do Ministério Público, pelo excelente trabalho elaborado durante todo o transcorrer dos julgamentos. E também parabenizar aos funcionários que sempre nos recebem tão bem e também ajudam nesse ato processual. Quero aqui, de forma muito direta, não esquecendo de congratular também e trazer meus votos de respeito à doutora Lígia, doutor Carneiro, doutora Silvia e doutora Lira, né, integrantes da Câmara. Em relação a esse recurso em sentido estreito, excelência, pelo também o avançado do horário, pelo que eu vi dos esforços de trabalho que foi feito nessa tarde, eu vou procurar ser bem breve em relação às argumentações, deixando que o senhor Romain, que faz parte aqui de um projeto de mentoria que a gente tenta ajudar os jovens advogados, certo? Para que a gente possa apresentar as razões do presente recurso em sentido estrito. Num primeiro momento, a arguição feita no recurso trata da generalidade trazida na denúncia já apontada por ocasião da defesa preliminar, onde se arguiu a não incidência das requisições, das hipóteses e daquilo que é exigido pelo artigo 41. Verificando essa denúncia que consta nos autos, certo? Eu até tive uma dificuldade de encontrá-la, porque, na realidade, ela está apenas como um parecer do Ministério Público. Ela apenas salienta, nesse caso, certo, que houve um assassinato no dia... só relata que houve esse assassinato no dia 2 de julho de 2023, por volta das 0 horas, e dá conta da participação dos indigitados, Francisco Evandro Fernandes Torres, Antônio Matheus Lourenço da Silva e Túlio Gomes Pinto e Mário Barbosa de Souza, sendo importante salientar que eu acho que Francisco Evandro Fernandes Torres ele já é falecido. Fato esse que já foi testificado nos autos por meio da certidão de óbito. Nossa maior preocupação hoje, quem lida com o trabalho com direito penal e em especial o júri, é que com o advento da modificação trazida à redação do Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, tivemos essa situação que de imediato cumprimento da pena em caso de aplicação de sanção penal superior a 15 anos. O que faz com que a defesa tenha uma exigência técnica maior diante do sucateamento da presunção de não culpabilidade prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 1988, e também a nossa preocupação porque, conforme o artigo 5º, inciso 38, na linha C,
a decisão dos jurados ela é soberana, mas, ao mesmo tempo, há que se garantir aos acusados desse tipo penal a plenitude de defesa que vai muito além da ampla defesa do contraditório. Nesse caso, o que nós observamos, e aí endossamos o belo trabalho feito pelo Dr. Romain, digno advogado do interior de Terras Alencarinas, que não existe uma descrição, como exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, sobre as circunstâncias e, principalmente, a individualização da conduta de cada um dos acusados, o que traz um grande prejuízo à defesa no sentido de estabelecer uma tese contraditória, estabelecer ampla defesa no sentido de que a defesa se defende dos fatos narrados na denúncia. A denúncia, ao meu sentir, pelo que eu observo aqui, ela foi muito exígua e não delimitou a participação de forma razoável de cada um dos acusados. Isso traz uma grande dificuldade, porque quem vai julgar o fato não é o juiz togado. O fato é julgado pelos juízes leigos. E para que eles tenham a plena percepção do que aconteceu efetivamente no dia do fato, eles devem ter a oportunidade de delimitar qual foi a conduta delitiva de cada um. Eu percebi na análise dessa denúncia que realmente ela não individualizou a conduta de cada um, quem atirou, quem não atirou, porque simplesmente fala que todos participaram, que todos atiraram, mas não se logrou êxito em estabelecer, através de testemunhas oculares, de viso, que pudessem, certo, nos trazer maiores informações. E, diante disso, há, sim, uma grande dificuldade de defesa. E, no nosso entender, pela pouca experiência que nós temos nas atividades em plenário popular, essa é uma circunstância que pode trazer sérios riscos e sérios prejuízos à estruturação de uma tese defensiva, porque não há um estabelecimento da conduta individualizada de cada um no fato delituoso. A mais, o doutor Romain também coloca uma situação que eu entendo muito percussiente, que não há testemunha direta, mas tão somente testemunhas de ouvir dizer. Justificando tal situação, o Ministério Público, fazendo seu trabalho, certo, determina que essa situação ela é decorrente de uma circunstância de uma verdadeira lei do silêncio que impera quando existem ações que envolvam organizações criminosas. Infelizmente, é uma realidade que devemos enfrentar, porém, em sede de poder judiciário, e em especial quando há avaliação de um recurso em sentido estrito, ao meu sentir, há que se verificar a norma, porque aqui temos que verificar a aplicação da norma. O Código de Processo Penal ele é destinado aos operadores do direito, ou seja, o juiz, o promotor e o advogado, eles têm que ter um estrito cumprimento da norma contida no Código de Processo Penal. Nesse contexto, não se verificou, e aqui é abordado tanto pela defesa quanto na resposta nas contrarrazões do recurso em sentido estrito, a ineficiência probatória durante a instrução processual penal, que fugiu à exigência do artigo 156 do Código de Processo Penal, no que tange a estabelecer um acervo probatório suficiente para autorizar a pronúncia de todos esses réus nessa ação penal. É extremamente importante e relevante falar que, a priori, o que tem é uma oitiva de uma das testemunhas sobre umas ligações que Juninho, que é uma das vítimas, teria recebido dias antes do fato delituoso. E, por essa razão, abre-se essa investigação e aponta-se que, no caso, a dona Mauriane de Moraes aduz que a vítima Juninha havia relatado que vinha sendo ameaçada por Novinho, sendo que este sempre pedia para que a vítima se protegesse e trancasse as portas, que a vítima não estava mais saindo de casa devido às ameaças. A partir daí, elaborou-se essa argumentação e a tese acusatória em desfavor de todos os acusados, ultrapassando, inclusive, a pessoa desse cidadão. Então, nesse contexto, e eu querendo aqui também dar um incentivo a esse jovem advogado, vou repassar a palavra para ele ter a oportunidade de aprofundar
a parte que ele participou da instrução processual penal, para que ele possa trazer a Vossas Excelências as razões pelas quais, na visão da defesa, certo, é possível rever a decisão, especialmente no que tange a caracterização do tipo penal previsto no artigo 288, porque da análise das provas contidas nos autos, não percebi, assim, com muito respeito ao excelente trabalho do Ministério Público, certo, a constatação de que, durante a instrução, se pôde converter ou se pôde demonstrar, à guisa da exigência do artigo 156 do Código de Processo Penal e também do artigo 155, certa demonstração da tipificação desse tipo penal, que é o de associação criminosa. Doutor Romain, eu deixo a palavra a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa continuar a sustentação oral, como eu já tinha dito com o senhor. Muito obrigado, doutor Silvio. Renovo meu boa noite a todos. E, fazendo um gancho a parte do doutor Silvio, notamos a atipicidade da conduta imputada pelo Ministério Público, data vênia, e homologada, vamos dizer assim, pelo douto juízo de piso. Ocorre, excelências, que a imputação de duplo homicídio triplamente qualificado, por mais que em um primeiro momento denote ou indique a gravidade da conduta desses réus aqui recorrentes, na verdade não indica de modo processual, de modo juridicamente palpável, que as condutas deles estivessem tipificadas nessas qualificadoras que aqui se encontram. Por mais que o doutor representante do Ministério Público tenha indicado que a prova material é o laudo corpo de delito, ou os laudos corpo de delito das vítimas, data vênia, notamos nos próprios laudos corpo de delito, por exemplo, as folhas 10, no laudo de Ednei Pereira, que o respeitado perito indicou quanto a elementos de morte cruel, ou que teria sido produzida por veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura, ou ainda por meio insidioso, o perito indica 100 elementos para responder. Já também as folhas 10, no laudo de Francisco Fernandes, as folhas 12, no laudo de Francisco Fernandes, vemos que o respeitado perito indica quanto a essa qualificadora simplesmente não. Ou seja, não foi indicado, não foi notado, não foi verificado pela perícia que tivesse havido a qualificadora da morte causada por meio cruel. Por outro lado, quanto a qualificadora do motivo fútil, data máxima vênia, o próprio Ministério Público apontou à época que haveria pretensas rivalidades entre grupos criminosos locais. Inclusive, aqui faço uma leitura do testemunho, do relato ou da projeção do outro representante do Ministério Público. Ele diz que a testemunha Mauriane de Moraes aduz que a vítima Junim havia relatado que havia sido ameaçado por Novinho. Ou seja, no mesmo sentido, foram os depoimentos das testemunhas de acusação, Ana Cristina, Xavier, Juliana Mendes, as quais informaram sobre a existência de um áudio referente de Novinho para Junim, mas que, porém, não apresentavam um indício ou a autoria de uma conduta criminosa por parte de Mário, por parte de Mateus ou por parte de Túlio. Por outro lado, notamos que não se pode falar em motivo fútil quando há uma rivalidade.
Também não há que se falar, assim entendemos, em emboscada, em surpresa, como indicou aqui o Ministério Público. Doutor Romain, como o tempo é muito Traição, exíguo, emboscada, ou meio que dificultasse a defesa da vítima, perdão, doutor Silvio, ou meio que dificultasse a defesa da vítima, pois, como está nos autos, o novinho havia ameaçado o Juninho. Inclusive, teria se feito acompanhado de Ednei. Assim, não há como consubstanciar uma qualificadora ou mesmo imputar o crime de associação criminosa para esses 3 recorrentes, até porque, voltamos para o quesito das testemunhas, essas testemunhas que acusam são, as 3 que citei aqui, são parentes de Juninho. Passo que todas elas prestaram depoimento em delegacia. Esse depoimento chegou a ser ratificado em juízo, sim, mas discordou do depoimento delas, o depoimento de Fernanda Carita, que disse não saber sobre esse áudio, e também vemos que o lastro de prova que foi levado à instrução foi o mesmo lastro de prova que se tinha no dia do crime, não havendo uma projeção, uma otimização ou qualificação mais apurada deste lastro probatório. Desta maneira, vemos que, se em nosso entender, é palpável a aplicação do princípio do indúbio pro réu, dada a ausência de estandarte probatório suficiente para uma condenação. Passo em que refaço as palavras, ou utilizo as palavras e a fundamentação que a gente utilizou no nosso recurso inicial e que também foi sustentado aqui pelo doutor Silvio. As testemunhas foram por ouvir dizer, bem como não vemos um lastro probatório, ou melhor, bem como não vemos uma individualização das condutas destes aqui recorrentes. Bom, continuando as palavras do doutor Romain, para finalizar, excelências, eu queria remeter, certo, o olhar de vossas excelências, tanto para a questão dos memoriais, mas principalmente as razões do recurso sem sentido estrito, no sentido de que, diante das circunstâncias normativas contemporâneas, e aí eu ratifico a minha palavra inicial sobre a preocupação do fim em caso das ações de júri, vejo uma regressão em relação ao princípio da presunção de inocência. Nesses termos, excelência, peço a vossa excelência, tenho certeza que vocês já aferiram as razões tanto da defesa quanto do Ministério Público, hoje muito bem representado, mais uma vez, repito, pela doutora Maria de Fátima Corrêa Castro, certo? No sentido de que há que se fazer um filtro, especialmente porque temos que levar em consideração que o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri não pode ser uma loteria. Há que se ter um filtro. Doutor uma Silvio, matéria como essa, do artigo 288. Para concluir. Então, finalizando, excelência, faço referência, ratificando todo o conteúdo das razões do recurso, peço a vossa excelência o acolhimento do recurso, no sentido de modificar a sentença de pronúncia apresentada a vossa excelência. Muito obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho até agora desenvolvido. Pois não. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Cumprimento o doutor Silvio Vieira e o doutor Romain Ferreira, e parabenizo pela brilhante defesa feita em favor de em favor dos recorrentes. Antônio Marcos Lourenço da Silva, Túlio Gomes Pinto, Francisco Evandro Fernandes Torres.
Mário Barbosa de Souza. As razões apontadas aqui pela defesa, primeiro, eles alegam a nulidade do processo com fundamento no artigo 564.3 do Código de Processo Penal. Segundo, a tipicidade da conduta, com fundamento na ausência de individualização desta na denúncia. O afastamento das qualificadoras e a impronúncia com fundamento na ausência de indícios de autoria. Para todos os recorrentes, né? Não é? Preliminarmente, senhores desembargadores, deve-se ressaltar aqui que o falecimento, né, de um dos recorrentes, Francisco Evandro Fernandes Torres, consta certidão de óbito da folha 529, constando a informação de que este faleceu no dia 9 de abril de 2023. Em tais casos, aplica-se o princípio da personalidade da sanção penal, segundo a qual a morte, ocorrendo a morte, acarretará a extinção da punibilidade, regra prevista no artigo 107 do Código Penal. Portanto, a extinção da punibilidade com relação a este recorrente, Francisco Evandro Fernandes Torres, é medida que se impõe, havendo de ser declarada por esta Egrégia Corte de Justiça. Com relação à tipicidade da conduta, com fundamento na ausência de individualização desta na denúncia, o órgão ministerial data vênia não concorda com o que foi dito pelos ilustres advogados. O Ministério Público, na sua denúncia, ele fez a individualização de todos, bem descreveu a conduta dos 3 recorrentes, ao descrever que este, a mando de novinho, se dirigiram até a Rua do Bueiro, em Uruburetama, e executaram as vítimas Ednei Pereira Machado e Francisco Fernandes Miguel Júnior, conhecido como Juninho, os quais não tiveram a mínima chance de se defender e acabaram sendo atingidos por diversos disparos de arma de fogo, cujas lesões causaram as respectivas mortes, conforme laudos periciais, constantes nos autos. Foi perfeitamente narrada na exordial a prática do que trata o delito do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 4 e 5, todos do Código Penal, por parte dos 3 recorrentes. Não se há de falar aqui em atipicidade por ausência de individualização das condutas. Pleiteio também os recorrentes a impronúncia com fundamento na ausência de indícios da autoria, o afastamento das qualificadoras e a absolvição do crime de associação criminosa com fundamento na tipicidade da conduta. A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico e pelas demais provas produzidas ao longo da instrução. Os indícios de autoria avultam dos depoimentos prestados em juízo. A testemunha, quase todos testemunhas, mas a testemunha Antônia Xavier de Moraes disse em sede inquisitorial que tomou conhecimento de comentários da população de que os autores do duplo assassinato foram Mateus, Túlio e Mário, a mando de novinho. E todas as testemunhas aqui se referiram que foram os recorrentes que mataram as 2 vítimas. A testemunha
Mauriane de Moraes também diz que a vítima Juninho vinha sendo ameaçada por novinho e sempre pedia para a vítima se proteger e trancar a porta, que a vítima não estava mais saindo de casa devido às ameaças. Que a segunda vítima, Ednei, estava indo dormir na casa de Juninho para fazer companhia. Referida testemunha ainda afirmou que dias antes do crime brutal, os 4 acusados, na época, 4, né, foram vistos armados e descendo as ruas do bairro Lajeiro durante o dia à procura da vítima Juninho. Oportunidade em que este só não foi morto porque os criminosos não o encontraram naquele horário e naquele dia. Não há dúvida da presença de todos os elementos necessários à formação do juízo de admissibilidade da acusação. A declarante Fernanda Carita Lopes Pereira disse que a vítima vinha recebendo constantes ameaças de morte por parte de Antônio Mateus e Francisca Evando, chegando a ouvir um áudio enviado via WhatsApp em que o segundo nitidamente ameaçou a vítima. Afirmou que tomou conhecimento de que os vizinhos da vítima viram os recorrentes saindo da casa onde as vítimas foram assassinadas. E assim todas as testemunhas relatam, né, que viram os recorrentes armados, viram os recorrentes à procura da vítima, Juninho, né? E, por coincidência, a outra vítima se encontrava junto a Juninho quando ocorreu o crime. Então, Excelência, na presente fase processual impera, portanto, o princípio indúbio pro societário, cabendo ao tribunal do júri avaliar o elemento subjetivo do ilícito, julgar o acusado culpado ou inocente, decidir sobre a incidência ou não de qualificadoras, de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, bem como sobre a desclassificação do crime, sendo-lhe vedado perfazer juízo aprofundado ou conclusivo, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu ânimo judicante. Portanto, vale aqui de destacar que esta egrégia corte possui orientação jurisprudencial consolidada na súmula 3, número 3, segundo o qual, abre aspas, as circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes em face do princípio do indúbio pro societate. Fixadas estas premissas, a submissão dos recorrentes ao crivo do tribunal do júri nos precisos termos da decisão de pronúncia, é medida que se impõe. Somos pelo parcial conhecimento do recurso e por seu improvimento. Muito obrigada. Pois não. Devolvo a palavra à relatora, desembargadora Silvia. Eu gostaria de perguntar, através de Vossa Excelência, as partes, se eu poderia somente ler a proposta de emenda. Alguma objeção quanto à dispensa do voto na sua integralidade, mas apenas o projeto de emenda, já que se trata de processo de conhecimento da turma julgadora? Nenhuma objeção. Pois não. Com a palavra, a relatora. Nenhuma objeção, Excelência. Para a leitura do projeto de emenda. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as pessoas envolvidas nesta defesa,
e também ao Ministério Público. Eu estou muito feliz de ter sido, fechamos com chave de ouro hoje o dia, presidente, porque vemos aqui a experiência do doutor Silvio, que fez uma defesa brilhante, suave, serena, e aqui também nós vimos o doutor Romain, muito respeitado pela voz da experiência, que era o doutor Silvio, né, e com toda a delicadeza trouxe os pontos que ele achava necessário, prudente, de que pudéssemos ouvir. Assim também como a doutora Maria de Fátima Correia, ela trouxe detalhes, pontuou com muita firmeza toda a sua convicção. Então, parabenizo a todos, agradeço, porque é uma forma da gente ver como realmente a justiça pode ser feita da melhor forma possível, né, através da defesa do Ministério Público, também do Judiciário, de uma forma geral. Vou passar aqui a leitura, essa é uma convicção minha da relatoria, né, não é absoluta, passarei aqui a leitura. Ementa penal, processual penal, recurso em sentido estrito, homicídios qualificados e associação criminosa. Recurso interposto por Francisco Evandro Fernandes Torres. Prejudicado, morte comprovada por certidão de óbito. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Recursos interpostos por Antônio Mateus Lourenço da Silva, Túlio Gomes Pinto e Mário Barbosa de Souza. Preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito. Não cabimento. Laudo cadavérico acostado aos autos. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de individualização. Improvimento. Crimes de autoria coletiva. Pleito de impronúncia, impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Absolvição sumária afastada. Ausência das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. Pleito absolutório quanto ao crime de associação criminosa. Não acolhimento. Crimes conexos devem ser apreciados pelo tribunal do júri. Decote das qualificadoras. Impossibilidade. Competência do Conselho de Sentença. Súmula 3 do TJ Ceará. Recursos conhecidos e improvidos. 1. Observo que consta nos autos as folhas 528, informação acerca do falecimento de Francisco Evandro Fernandes Torres, conhecido por Novinho, conforme certidão de óbito acostada ao feito. Desse modo, resta prejudicada a análise recursal em relação a este réu, razão pela qual declaro de ofício extinta a sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 1º do Código Penal. 2. Preliminarmente, os recorrentes Antônio Mateus Lourenço da Silva, Túlio Gomes Pinto e Mário Barbosa de Souza sustentam a nulidade do processo em razão da inexistência do exame de corpo de delito nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. 3. No caso dos autos, que trata de homicídios qualificados, delitos que resultaram na morte de Ednei Pereira Machado e Francisco Fernandes Miguel Júnior, a comprovação da materialidade dos delitos se deu através do laudo de exame cadavérico, os quais foram devidamente acostados às folhas 9 a 11 e 12 a 16. Desse modo, rejeita preliminar. 4. A defesa dos recorrentes sustenta ainda a atipicidade da conduta, aduzindo que as condutas não foram devidamente individualizadas na peça acusatória. Conforme entendimento do STJ, nos crimes de autoria coletiva, como no caso dos autos, não é necessária a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, sendo suficiente a narração da conduta delituosa e a suposta autoria, devendo o Ministério Público indicar o vínculo entre os denunciados e a conduta, com elementos que garantam o direito à ampla defesa e o contraditório. Assim, rejeito a preliminar suscitada. 5. Quanto ao pleito de impronúncia, convém destacar que a sentença de pronúncia demonstra mero juízo de admissibilidade da acusação, suficientes para a sua configuração e a existência de provas da materialidade do fato, indícios suficientes de autoria ou participação no delito, afastada também a absolvição sumária requerida para cada um dos recorrentes, vez que ainda existe qualquer hipótese prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal. A materialidade foi devidamente comprovada com acervo probatório acostado, em especial pelos laudos de exame cadavérico, de igual modo, a autoria atribuída aos réus encontra amparo nos documentos do inquérito policial, bem como nos documentos escolhidos durante a instrução criminal, que indicam os recorrentes como autores dos fatos narrados. 7. Importante que se diga, por sua vez, que é possível,
utilizar a prova produzida em sede inquisitorial, bem como testemunho de ouvir dizer, desde que tais provas sejam confirmadas em juízo e não sejam fundamento exclusivo da pronúncia, como no caso dos autos, onde as testemunhas confirmam as ameaças sofridas pela vítima, as quais foram realizadas através de áudio e mensagens via Facebook, o que corrobora com os relatos observados pelo bairro de moradores, que presenciaram os recorrentes à procura da vítima. Logo, não há como reconhecer de plano a impronúncia dos réus. 8. Em relação ao pleito de absolvição do crime de associação criminosa, há nos autos indícios suficientes de que os recorrentes se associaram para a prática de crime com uma possível hierarquia e divisão de tarefas entre eles, razão pela qual indefiro o pedido, cumprindo essa análise ao tribunal do júri. 9. No que se refere à exclusão das qualificadoras, somente é possível quando houver prova cabal e inconteste de sua desvinculação com o fato criminoso, o que não ocorreu no presente caso. Cabe ao tribunal do júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não das qualificadoras. 10. Embora esta não seja a sede apropriada para exercer juízo exauriente sobre as provas e formular convicção sobre as circunstâncias do crime, há nos autos indícios razoáveis de que os crimes teriam ocorrido nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 5 do Código Penal, uma vez que os relatos dão conta de que o motivo desencadeador dos fatos teria sido em razão da vítima Juninho ter apagado pichações feitas por grupo criminoso rival, bem como por ter o crime sido cometido durante a madrugada, momento em que as vítimas estavam dormindo. Logo, não existe razão para excluí-las, como requer a defesa. Recursos conhecidos e improvidos, mantida a sentença de pronúncia. É isso, meu voto. Eu acompanho o entendimento da eminente relatora. Em função do voto provisório já exarado, os autos retratam, né, sem sombra de dúvidas, né, a necessidade de se levar ao Conselho dos Sete a apreciação do caso. A desembargadora Silvia analisou um a um os pontos arguídos. E nada mais se está fazendo no julgamento desse processo, senão aplicando o entendimento já sedimentado na primeira Câmara Criminal, de que na fase da pronúncia, né, não precisamos ter essa certeza inabalável, isso fica para o momento do julgamento do júri, havendo indícios de autoria e a prova da materialidade, isso já é suficiente para que se possa levar o processo a julgamento ao tribunal do júri. Quanto à questão também das qualificadoras, os autos demonstram a propriedade, né, que o juiz as identificou, né, na sua decisão de pronúncia. Não vejo, desembargadora Silva, não vejo onde se poderia tirar isso ou aquilo da decisão exarada por Vossa Excelência, que anda, né, compartilhando com a jurisprudência da Câmara e do nosso tribunal. Portanto, eu acompanho o voto da relatora em toda a sua integralidade. Como vota a desembargadora Lígia? Eu me dou por impedida. O doutor Silva é meu advogado numa ação. Ah, pois não. Desembargadora Lira. Estou vi atentamente a defesa, parabenizo o doutor Silvio e o doutor Romain, assim como a procuradora, e o bem lançado voto da relatora, e por esse motivo acompanho com as achegas do desembargador Mário, acompanho integralmente a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para julgá-lo provido em parte em razão da extinção da punibilidade, né, de um dos réus, desembargadora Silvia. Não? Negado provimento. Embora fica registrado que o voto, né, da eminente relatora reconheceu a extinção da punibilidade pelo evento morte em relação a um dos recorrentes. Vossa Excelência poderia declinar o nome? Francisco Evandro Fernandes Torres.
Pois não. Por unanimidade, né? Dado negado provimento. Não havendo mais nenhum processo a ser submetido a julgamento, eu pergunto à doutora Cíntia que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite de sessão. 191 processos julgados em 4 horas e meia, aliás, 5 horas e meia de sessão. Algum registro a fazer antes do encerramento? Só boas férias. Obrigado. Boas férias para o Obrigado. desembargador Carneiro. Só, pronto. Olha que beleza, hein? Já foi 2. Muito bem. Não, mas aí eu disse que não precisava, né? Que a gente já estava. Já vi? Pronto. Tá ótimo. Muito bem. Não havendo mais nada a registrar, agradecendo a presença de todos, desejando uma boa noite agora, né? A todos nós, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Agradecendo a Deus, né? Até a mais um dia de próxima. trabalho.